E aí, tudo certo? Se prepara porque hoje a gente vai resolver um quebra-cabeça matemático que veio direto dos campos de futebol das Olimpíadas de Paris. A situação é a seguinte: em um mesmo dia, o time feminino teve 20 minutos de acréscimo num jogo que durou 90 minutos. Já o masculino teve 13 minutos de acréscimo, mas num jogo de 80. E aí, olhando assim por cima, qual acréscimo parece maior? Pois é, a resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Então, a pergunta que não quer calar é essa: qual desses tempos de acréscimo representa a maior fração, ou seja, a maior parte do tempo total do jogo? A palavra-chave aqui é proporcionalmente, e é exatamente isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos botar os números na mesa para a gente entender direito. No jogo feminino, temos a fração 20/90. E no masculino, 13/80. O nosso desafio fica bem claro agora, né? Como é que a gente compara essas duas frações se os todos, ou seja, os nossos denominadores, são diferentes? Então tá lançado o desafio. Começa agora o nosso duelo dos acréscimos. A gente precisa descobrir um jeito justo de saber qual é o maior, já que estamos comparando coisas com bases diferentes. Sabe aquela velha história de comparar maçã com laranja? É exatamente o que a gente tem aqui. Para a gente descobrir qual fração é maior, a gente precisa primeiro encontrar um jeito de fazer com que elas falem a mesma língua. E ó, um alerta super importante aqui. Tem uma pegadinha que muita gente cai. Simplesmente somar os números de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Isso está completamente errado, não funciona mesmo. É uma armadilha que a gente precisa desviar. E para resolver esse impasse, a gente tem uma carta na manga, uma ferramenta secreta: as frações equivalentes. Pensa nelas como disfarces. Elas podem até parecer diferentes, mas no fundo, elas valem a mesma coisa. É com elas que a gente vai conseguir nivelar o nosso campo de jogo. Beleza! Então o nosso próximo passo é encontrar a peça que está faltando nesse quebra-cabeça, um denominador que seja comum para as nossas duas frações. E essa tal língua comum que vai fazer todo mundo se entender tem um nome. É o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Ele nada mais é do que o menor número que é múltiplo dos nossos dois denominadores, 90 e 80, ao mesmo tempo. Encontrar esse número é a chave do nosso problema. E o processo para achar é até bem direto. Se a gente for listando os múltiplos de 90, 90, 180, 270 e assim por diante, e fizer o mesmo para 80, 80, 160, 240, o primeiro número que aparecer nas duas listas é o nosso MMC. E nesse caso, o número mágico que conecta 90 e 80 é 720. Pronto! Com o nosso denominador comum, o 720, em mãos, agora a mágica acontece. Vamos transformar as nossas frações originais em frações equivalentes com essa nova base. Vamos ver na prática. Para a fração 20/90, a gente divide 720 por 90, que dá 8. Aí é só multiplicar tanto o número de cima quanto o de baixo por 8. O resultado? A fração equivalente 160/720. Agora a gente repete o para o 13/80. 720 dividido por 80 dá 9. Multiplicando em cima e embaixo por 9, a gente chega em 117/720. Ok, agora sim, com as duas frações falando a mesma língua, chegou a hora da verdade, o momento da grande revelação. Quem será que levou a melhor nesse duelo, hein? E o resultado está aí. Colocando uma do lado da outra, a comparação fica óbvia, né? O jogo feminino representa 160 partes de um total de 720, enquanto o masculino representa 117 partes desse mesmo total. Aí não tem nem o que discutir. 160 é maior que 117. O que isso significa? Que o tempo de acréscimo no jogo feminino foi, sim, proporcionalmente maior. Mistério resolvido. Mas calma que a nossa análise não acabou. Já que a gente está com a mão na massa, vamos um pouco além. Se a gente somasse os minutos de acréscimo dos dois jogos, que fração isso representaria de um jogo de tempo normal de 90 minutos? Bom, primeiro o básico, somar os minutos. 20 mais 13 dá 33 minutos, certo? Agora, a gente coloca isso em uma fração usando o tempo regular de 90 minutos como base. Fica 33/90. Mas será que dá para deixar esse número mais simples, mais elegante? Com certeza. É aqui que entra a simplificação. A gente só precisa encontrar o maior número que consegue dividir tanto de cima quanto de baixo. Nesse caso, dá para ver que tanto o 33 quanto o 90 são divisíveis por 3. Dividindo os dois por 3, a gente chega na forma mais simples possível, 11/30. Ufa, desafio resolvido! Agora, para garantir que essa técnica fique na ponta da língua,
vamos dar aquela revisada geral, um verdadeiro guia para dominar o assunto. E o mais legal de tudo isso é que esse método de achar o MMC não serve só para esse problema do futebol, não. Ele é como um canivete suíço da matemática. Funciona para comparar, para somar, para subtrair, enfim, para qualquer fração que tenha denominadores diferentes. É uma técnica universal. Quer ver só? Pega um outro exemplo bem rápido. 2/3 mais 1/5. O MMC entre 3 e 5 é 15. A gente transforma as frações, que viram 10 sobre 15 e 3 sobre 15. Aí é só somar os números de cima, mantendo o de baixo. Resultado, 13 sobre 15. Moleza, né? Então, para fechar com chave de ouro, vamos às regras do jogo. Regra 1. Para somar ou comparar, os denominadores têm que ser iguais. Ponto. Regra 2. Use o MMC para achar esse denominador comum. 3. Transforme as frações em suas novas versões equivalentes. 4. Agora sim, some ou subtraia só os numeradores. E por último, a regra 5. Sempre que der, simplifique o resultado final. E para a gente terminar, fica aí uma provocação para pensar um pouco. Onde mais, seja no esporte ou na vida, a gente se depara com essa necessidade de comparar partes de todos que são diferentes? Pense nisso. A matemática das frações está por toda parte, muito mais do que a gente imagina. Até a próxima!